Olá e bem-vindo a este vídeo, no qual vamos falar sobre o futuro da aviação de combate, ou seja, os aviões de sexta geração. Esses aparelhos estão sendo desenvolvidos nas grandes regiões do mundo, com ambições tecnológicas gradualmente reveladas, porém relativamente semelhantes globalmente. Antes de falar de técnica, vamos ver os diferentes programas que estão em andamento, começando pelos mais avançados, e especialmente o Next Generation Air Dominance americano, que na verdade reúne dois aviões. Um para a Força Aérea, do qual temos algumas imagens em um canto de um hangar virtual, de um vídeo da Lockheed Martin, e outro para a Marinha dos Estados Unidos da América, que seria baseado no programa FAXX da Boeing. Pelo menos os Estados Unidos da América não estão repetindo o erro que cometeram com o F-35 ao colocar todos os ovos na mesma cesta. Aqui eles estão indo com dois programas distintos, um para a Marinha e outro para a Força Aérea. Começou oficialmente em 2014 e já teria realizado seu primeiro voo com o objetivo de entrar em serviço já em 2030. Nos Estados Unidos da América, há muitas vozes pedindo para acelerar e desenvolver muito mais rapidamente esse programa de aviões de sexta geração. O desenvolvimento está indo bem, os custos estão sob controle e eles têm uma alta ambição tecnológica. O objetivo seria prolongar a vida útil dos aviões de quarta geração, conforme mencionado no vídeo anterior sobre esse assunto. E para pular da quarta para a sexta geração, reduzindo a frota de F-35, cujo desenvolvimento continua desafiador, com custos extras na aquisição, desenvolvimento e operação, com mais de 42 mil euros por hora de voo. O segundo programa a ser concluído é o Tempest, que deve entrar em serviço em 2035. Originalmente, o Tempest era dois programas, um reunindo Grã-Bretanha, Itália e Suécia. Por um lado, e do outro lado, havia o Japão, que desenvolvia o FX com a Mitsubishi, mas já havia um compartilhamento de vários elementos, especialmente. A Rolls-Royce forneceria os motores para os dois aviões. Também havia acordos para desenvolver a guerra eletrônica. E à força de se reunirem em vários pontos, os dois programas acabaram se fundindo, com a ambição de voar já em 2035, o que torna o programa um pouco mais credível. Os orçamentos britânicos eram insuficientes para desenvolver rapidamente esse avião de sexta geração conforme planejado. Por outro lado, a Suécia sumiu dos acordos, então não se sabe se permanecerão no acordo com o Japão ou se juntarão a outro programa. Por que não o outro programa europeu? Que se chama, obviamente, Next Generation Fighter, que faz parte do programa mais amplo, o Sistema de Combate Aéreo do Futuro, o Sistema de Combate Aéreo do Futuro. Mas que é um sistema de sistemas? E às vezes chamamos o Next Generation Fighter de Sistema de Combate Aéreo do Futuro porque ele é a peça central desse programa. E então, sob a liderança da Dassault, com a Airbus, que reúne França, Alemanha e Espanha, com a ambição de entrar em serviço já em 2040. A China quer um avião para 2035, apesar de declarações políticas para 2030. Mas, tecnicamente, estaríamos mais para 2035? Porém, não há informações sobre as especificações ou o fabricante do avião em desenvolvimento. Temos apenas algumas imagens 3D de uma asa voadora sem empenagem. E temos maquetes em tamanho real que estão em feiras de armamentos. Embora saibamos que estão trabalhando nessas aeronaves, ainda não é algo muito crível ou palpável por enquanto. E os serviços de inteligência americanos dizem que os chineses estão investindo pesado nesse desenvolvimento. A Índia, por sua vez, estaria mais inclinada a aprimorar seu Advanced Medium Combat Aircraft. É uma aeronave de quinta geração em desenvolvimento, com planos de integrar gradualmente tecnologias de sexta geração. Lembra do que eu falei no último vídeo? É exatamente isso que estão tentando fazer com o Rafale, no qual vão adaptar certas tecnologias de sexta geração para integrá-las ao Rafale. Então isso é algo totalmente viável se o avião for bem projetado desde o início e permitir esse aumento incremental de capacidade. Os russos, da parte deles, eles mencionaram o pacote DA, mas, dadas as dificuldades que hoje são objetivamente quase intransponíveis no Sukhoi 57, na motorização, na guerra eletrônica, existem muitas áreas em que eles não conseguem desenvolver esse avião. O desenvolvimento começou aproximadamente junto com o F-35. Os Estados Unidos da América já entregaram muitos armamentos, apesar das dificuldades conhecidas e descritas anteriormente. Mas a Rússia hoje não tem nenhuma dezena de Sukhoi 57 capazes de voar. Imagine então que, apesar das dificuldades enfrentadas na Ucrânia, em 15 anos ela consiga se lançar em uma geração ainda mais avançada. E a queda da capacidade operacional está ligada à recuperação dos pods de guerra eletrônica, dos pods de designação. Os aviões Sukhoi 34 inteiros que foram recuperados pelos aliados após serem abatidos.
Isso significa que a Rússia precisa recomeçar do zero em vários conceitos. Portanto, não imaginamos que ela consiga desenvolver um avião de sexta geração. Então, talvez ela dependa da China para o futuro de sua aviação de combate. Então, você viu todos esses programas? Eles têm, pelo menos externamente, uma estética relativamente parecida. É uma asa voadora com design otimizado para furtividade, semelhante ao o primeiro avião com esse formato, que na época parecia ultra-futurista. Diferente das previsões vistas em filmes como Steels, lançado em 2005, tínhamos um avião com asa em flecha invertida e canards sob o nariz, melhorando a manobrabilidade. Isso implica o desaparecimento de todas as derivas e planos Canard. Com algumas questões, no entanto, sobre o Next Generation Air Dominance, já que você vê neste esquema que existe a possibilidade de talvez haver uma parte móvel na borda de fuga da asa que poderia se estender para oferecer mais manobrabilidade e que, potencialmente, depois poderia se retrair para devolver toda a furtividade ao avião. Então, além das asas voadoras, essa forma é basicamente a mesma em todos os lugares. A segunda grande característica dos caças de sexta geração é o tamanho deles, que são necessariamente muito maiores do que os aviões de quarta geração, como é necessário colocar todas as bombas e pods nos compartimentos internos, em vez de sob as asas. Para você ter uma ideia, a maquete do SCAF, que foi apresentada em Bourget em 2019, ele tinha 18 metros de comprimento por 14 de envergadura contra 15 metros de comprimento e 11 de largura do Rafale. Mas é principalmente em termos de massa que notamos a diferença. Seriam 20 toneladas vazio no SCAF contra 10 toneladas e meia vazio para o Rafale e, obviamente, com carga máxima, 38 toneladas para o SCAF e 23,5 para o Rafale. Então, a consequência importante de ter um avião que é logicamente muito maior é que, por exemplo, para a França, tudo é calibrado em relação a esse avião, os hangares e todo o resto. Mas também o porta-aviões de nova geração, ou seja, o futuro porta-aviões vai ter que receber aviões que são muito maiores, portanto, uma pista mais extensa e ampla. É por isso que o porta-aviões de nova geração, precisa ter 75 mil toneladas em vez das 42 mil do porta-aviões Charles de Gaulle. Mas além dessa furtividade que envolve formas, materiais e tamanhos bem específicos, a sexta geração também pode ter uma furtividade, que se baseia em uma camada de plasma que absorve todas as ondas de radar que poderiam tentar atingi-lo. Isso é uma característica que já vemos em alguns mísseis hipersônicos, então o plasma se forma de maneira bastante natural, mas também pode ser gerado, especialmente. A China estaria desenvolvendo isso para evitar o superaquecimento em mísseis hipersônicos. Porque essa forma de plasma permite evitar o atrito do ar e assim atingir milhares e milhares de graus. Sobre comunicação e furtividade, há também a comunicação por laser, que é um elemento interessante. É uma tecnologia que é bastante comum entre satélites no espaço e também pode ser usada a curta distância. Por exemplo, talvez você conheça o Light Fidelity, que é usado nos aviões a bordo das aeronaves. Isso simplifica e evita cabeamento, permitindo o uso entre aparelhos. E pouco a pouco, isso está se desenvolvendo para alcançar distâncias cada vez maiores. E, por exemplo, a Força Aérea dos Estados Unidos da América já validou o controle de um drone MQ-9 por satélite. Já falei sobre isso com vocês em uma análise de imprensa da Air et Cosmos meses atrás. Compartilharei o link. A grande vantagem da comunicação a laser é que ela é ininterceptável, é indetectável. E além disso, ao contrário das trocas que acontecem por rádio, a gente permanece totalmente discreto, ou seja, é direcional, enquanto com o rádio, na verdade, qualquer pessoa ao seu redor pode detectar que tem alguém transmitindo por rádio. E assim, a gente acaba sendo descoberto dessa forma. Além disso, temos uma velocidade ultra alta comparável à fibra óptica em relação ao Digital Subscriber Line. Isso poderia permitir a transmissão de vídeo em ultra alta definição para um centro de comando, por exemplo. Mas também, por que não enviar as informações para serem analisadas em um centro de comando ao invés de colocar a inteligência artificial a bordo do avião com toda a potência de processamento que isso exige? Sobre armamentos, estamos focando mais nos hipersônicos e isso vai realmente mudar tudo. A fase da guerra, assim como o míssil que dispara além do horizonte, mudou a cara do combate aéreo com a chegada do F-14. Recomendo que você assista ao vídeo anterior sobre os aviões de quarta e quinta geração. Mas hoje essa tecnologia hipersônica já existe nos mísseis RR, com o AIM-54 Phoenix nos Estados Unidos, lançado em 1974, ou com o R-37 soviético em 1985,
São mísseis que atingem mais de Mach 5, mas que são destinados a alvos muito grandes, por exemplo, aviões-tanque ou Airborne Warning and Control System. Eles não são usados em combate ar clássico. O objetivo é acelerar as velocidades e o alcance dos mísseis, minimizando seu tamanho. Atualmente, eles ficam sob as asas, mas deverão ser transportados nos compartimentos internos do fuselagem para permanecerem furtivos. Para tudo que é ar-solo, a Rússia saiu na frente com o míssil Kinzhal, que é lançado pelos MiG-30, e um K, que vai a Mach 10. Quanto aos Estados Unidos da América, eles também devem implantar sistemas em breve, visto que os testes progrediram significativamente. Por sua vez, a Índia em breve terá uma versão aérea do BrahMos que será transportada por avião. Muitos países, incluindo alguns inesperados como Taiwan, estão desenvolvendo essas tecnologias, buscando autonomia nesse campo. Então você vê uma espécie de proliferação em todo o mundo, com muitos países considerando estratégico dominar a tecnologia hipersônica. Na Europa, a França se destaca no desenvolvimento, embora em menor escala comparado a outros lugares. Da substituição do Air-Sol Moyenne Porté-Amélioré, o atual míssil nuclear transportado pelo Rafale, que será substituído futuramente, o ASN-4G estará disponível em 2035. Então é uma tecnologia hipersônica, mas por enquanto a França decidiu que isso será limitado apenas à sua dissuasão nuclear. Entre as outras armas de sexta geração, há uma que faz muita gente sonhar, que são as armas de energia dirigida, frequentemente chamadas de raios laser. Então, inicialmente, trata-se apenas de proteger o avião contra os mísseis que se aproximam. E esse é um pouco o princípio do Directional Infrared Countermeasures, do qual já falei, no qual o feixe vai ofuscar a cabeça buscadora do míssil que vem em nossa direção, o que leva à perda do míssil. Esses sistemas já estão presentes em aviões comerciais, como os israelenses e presidenciais, que são todos equipados com Directional Infrared Countermeasures. Portanto, é uma tecnologia já completamente dominada, e até mesmo um pod de contramedidas infravermelhas pode ser visto sob um dos protótipos do Sukhoi 57. Este seria o primeiro caça em que, por enquanto, isso está sendo testado. Nos Estados Unidos da América, eles trabalham mais com pods, que podem ser instalados em qualquer tipo de avião, incluindo o F-16, como podemos ver neste vídeo. Mas, a longo prazo, a ambição é ir muito mais longe e ter uma capacidade ofensiva de longo alcance. Então, vemos cada vez mais o desenvolvimento de lasers capazes de destruir apenas drones. Também em Israel, vamos ainda mais longe com o Seran, ou seja, um laser que é capaz de destruir até mesmo morteiros. Então, já estamos falando de uma potência muito superior, e no futuro a ambição seria, por que não, poder destruir alvos em terra sem precisar de mísseis, projéteis ou qualquer outra coisa. Com os avanços necessários na capacidade do raio laser e na geração elétrica, evidentemente, que vão ser muito superiores, e com um custo que é claramente muito reduzido. Um último ponto sobre o armamento, mas é o sistema de armas um pouco mais global ao redor do avião, é a disponibilidade dos drones em benefício do avião. Naturalmente, consideramos os drones de asa grande, similares ao Royal Wingman, que está sendo desenvolvido pela Boeing na Austrália. Esse conceito é provavelmente o mais avançado do mundo, pois possui inteligência artificial embarcada que permite tomar decisões sem ordens do piloto. Ele se adaptará à missão atual? Mas também existem muitos programas para ter vários drones de pequeno porte que poderiam ser lançados em enxame e que devem permitir tanto saturar as defesas inimigas quanto ter sensores remotos ou efetores em alguns casos. E, por exemplo, a MBDA já revelou dois modelos da série Mode Carrier, chamados RC-100 e RC-200, que são dedicados respectivamente ao SCAF e ao Airbus A400M. Se passarmos agora para todo o conjunto, todas as questões de detecção, é preciso entender que o tempo dos sensores bem definidos já passou. Ou seja, temos diretamente a superfície da pele do avião, que vai ser uma espécie de grande antena capaz de captar todas as informações sobre o seu ambiente graças aos nanomateriais e a uma pele feita de material composto. E é isso que chamamos de sensores conformes, então não se trata mais simplesmente de captar ondas de radar ou flashes de luz. O objetivo é ter uma visibilidade de 360 graus, permitindo ao piloto perceber as mudanças no campo de batalha. Ou então permitir ao piloto redefinir os requisitos da sua missão sem recorrer a um centro de comando. Graças a uma visão tática de 360 graus, mas também uma visão estratégica de toda a situação. Com todas as informações captadas, é necessário analisá-las a bordo do avião, potencialmente com uma inteligência artificial embarcada. É o que chamamos de Edge Computing,
Para simplificar, há uma evolução. No passado, em missões de reconhecimento, o avião sobrevoava na área, tirando fotos automáticas das zonas. Era preciso voltar, pousar e as informações eram analisadas por especialistas. Na versão mais recente, por exemplo, o que é usado no Rafale, as informações são transmitidas em tempo real para o solo. E aí ainda há analistas que são obrigados a assistir isso na versão Standard F4 do Rafale. Lá haverá uma inteligência artificial embarcada que será capaz de detectar alvos de oportunidade. Isso permite tratá-los em tempo real, em vez de esperar que um analista os veja. Por vezes, leva de 2 a 3 horas para enviar um avião ou drone de volta à área, e é isso que aguardamos. Nos aviões de sexta geração, então, essa tecnologia de sexta geração será integrada ao Rafale. Com o passar do tempo, os sensores se tornarão mais eficazes e a inteligência artificial será capaz de detectar cada vez mais coisas ao seu redor. E esse know-how é claramente amplamente divulgado pelas indústrias aeronáuticas Lockheed Martin, British Aerospace, Dassault Aviação. Obviamente com a possível integração desse sistema no F-35, também para melhorar as capacidades de detecção das aeronaves no espectro infravermelho. Os aviões terão que voar em uma atmosfera que será muito mais fria e, portanto, isso significa que eles terão que voar muito mais alto, provavelmente acima de 20 km de altitude. Isso exige motores complexos e específicos incomparáveis aos do passado, que emitem pouco calor para não serem detectados. Porque nós detectamos. Percebemos que quando um veículo se move entre 800 e 1000 km por hora na atmosfera, o ar vai se aquecer a uma certa temperatura, que é detectável quando estamos muito alto. Isso permitiria que os futuros caças de sexta geração voassem em grande altitude. E de ver todos os caças, drones e aviões que vão voar ao seu redor e abaixo deles. E então, nesse momento, eles terão uma capacidade de interceptação e detecção que será muito superior à dos seus oponentes. Com um potencial extra de alcance que é realmente muito importante, já que quanto mais alto estamos, maior é a nossa capacidade de detecção à distância. É por isso que radares em altitude têm maior alcance do que os no solo. O mesmo vale para aviões com grandes sensores em cima. Então, além dessas capacidades de detecção que são incomparáveis, também haverá uma intenção para os aviões de sexta geração de serem integrados à guerra cibernética. Não é simplesmente guerra eletrônica, na qual vamos desligar radares ou interferi-los à distância. O objetivo aqui seria se integrar digitalmente nessa rede, sendo capaz de inserir pacotes de dados nela. Ou seja, fazer com que ele acredite em informações falsas, fazendo desaparecer ou aparecer ecos, deslocando os alvos que ele está prestes a tratar. O objetivo é tornar a situação tática incompreensível para os inimigos. Assim, os aviões de sexta geração são um conceito atualmente revolucionário em diversos domínios. Mas é preciso entender que isso é a pedra angular do combate colaborativo. O avião está integrado a um sistema de sistemas e é ele que poderá ser considerado como o data center voador, capaz de trabalhar com todos os aparelhos conectados na rede. E então esse é um conceito que chamamos de colaboração multissetorial. Portanto, para conseguir ter uma visão completa da situação, em um ambiente que tem uma complexidade sem igual na história, a interface com as máquinas precisará ser completamente revisada, considerando principalmente os erros constatados no F-35. Havia muitas telas sensíveis ao toque, sem mais nenhum ponto de referência físico, lembra? 20% das utilizações eram feitas no lugar errado nas telas sensíveis ao toque. O mesmo vale para os comandos de voz, que eram inadequados e inutilizáveis, especialmente em combate aéreo. Estamos caminhando para uma integração, especialmente do rastreamento ocular, onde acompanharemos o olhar do piloto. Atualmente, isso é usado em simuladores de voo para treinamento, mas agora será integrado nas aeronaves, para exibir as informações no local adequado, direcionando o olhar do piloto para o ângulo correto. E também o que chamamos de neurofeedback, que permitiria acompanhar a atividade cerebral do piloto. O objetivo é se adaptar à compreensão dele da situação, ao seu cansaço, adaptar sua carga de trabalho, à sua capacidade cognitiva real. E, por que não também, futuramente, a possibilidade de dar ordens diretamente pelo pensamento. E então, nos Estados Unidos, a Collins Aerospace, por exemplo, já desenvolve o capacete 0G Helmet Mounted Display System Plus, mais para aviões de caça, o Next Generation Air Dominance, que deve, entre outras coisas, oferecer uma visão panorâmica na viseira, melhorar a percepção e as capacidades do piloto para interagir com seu ambiente. Em uma missão que tem uma complexidade nunca antes alcançada na história da aviação, porque além de tudo o que voa, tudo o que já está integrado na missão e que é utilizado, que aparece na tela,
É preciso entender que as missões do futuro também poderão contar com aparelhos adicionais. Por exemplo, os drones helicoidais podem ser lançados diretamente pelo 400M, onde foram realizados testes de validação no final do ano passado. Mas isso significa que não estamos mais apenas com os aparelhos que fazem parte da nossa missão e que podem ser utilizados. Existem outros ecossistemas que podem ser incluídos. Se quisermos fazer reconhecimento adicional, guerra eletrônica ou bombardeio adicional, isso muito claramente. De qualquer forma, em termos de visualização, é o projeto europeu, o Sistema de Combate Aéreo do Futuro, que está mais avançado, já que temos essa nuvem de combate que integra absolutamente todas as forças militares. Considera cada ator como sensor ou efetor conforme necessário, integrando redes de radares, artilharia, blindados, satélites, navios, drones, tudo. Então você vê o caça de sexta geração. Ele faz parte de uma modernização profunda da nossa maneira de fazer e de enxergar a guerra. E essa evolução também se baseia na onipresença dos drones. E nesse sentido, o que observamos na Ucrânia contribui de forma muito clara para definir a doutrina da guerra de alta intensidade que veremos nas próximas décadas. Mas todas essas exigências operacionais exigem começar do zero. Não se trata apenas de uma evolução dos aviões atuais. Precisamos de verdadeiras rupturas tecnológicas, e muitas delas. Voar em altitudes elevadas sem emitir calor, dominar furtividade por plasma, usar armas de energia dirigida e inteligências artificiais. E para cada um desses domínios é fundamental permanecer entre os líderes mundiais. Obviamente, para não se tornar alvo de um país que seja agressivo. Infelizmente, há alguns e cada vez mais no mundo. Mas também porque se prevê impactos econômicos que são absolutamente colossais. Para aqueles que dominam tecnologias como o grafeno, a inteligência artificial, a microeletrônica, o quântico, os lasers, as baterias de alta densidade energética. E então, é por isso que o desenvolvimento desses aviões custa 60 a 80 bilhões de euros. Mas além da exigência absoluta para a defesa de dominar essas ferramentas, também investimos para garantir centenas de milhares de empregos de alta tecnologia até o final do século. Na França e na Europa, obviamente. Lembro a vocês esse número do Círculo dos Economistas, reconhecido em praticamente todos os lugares. Na França temos um multiplicador de gastos com defesa que é de 2 após 10 anos. O que significa que cada bilhão de euros investido na base industrial e tecnológica de defesa gera 2 bilhões de atividades, ou seja, de produto interno bruto adicional em 10 anos. Então, são investimentos que parecem muito caros, mas na realidade também esperamos muitos retornos. Então, mesmo para a indústria civil, a Airbus, a Ariane e tudo o que imaginamos em torno dessas empresas de alta tecnologia. E bem, é isso que estamos comprando, investindo no Next Generation Fighter, no sistema de combate aéreo do futuro para os próximos anos. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito em breve vamos entrevistar um grande especialista que participou desse programa e então vamos recebê-lo no estúdio Air at Cosmos. Assim, vocês vão conhecer um pouco da visão tecnológica dele sobre os aviões e, portanto, sobre o uso dessas aeronaves nas próximas décadas. Aqui estamos falando de uma aeronave que estará presente até o final do século. Mais uma vez, obrigado por estar sempre presente em grande número. Inscreva-se se ainda não o fez.